Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, e vamos a mais notícias do Flamengo sobre o jogo desta quarta-feira pela Libertadores, valendo vaga na final, hein? Ou melhor, valendo vaga para as oitavas de final, né? Lembrando, créditos ali na descrição para Sport TV e também para Flamengo TV. Vamos assistir ali primeiro as informações ali do Flamengo, ali pelo programa Tá na Área. Aproveite, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer o nosso canal e vamos ao vídeo. Quarta-feira, mas numa situação totalmente diferente, né? O Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira no Maracanã e até brigar pela primeira colocação do grupo para a vaga nas oitavas de final da próxima fase da Libertadores. E a gente traz informações também do Rubro Negro aqui no Tá na Área. Olá, amigos e amigas, tudo bem? A gente está aqui no Maracanã, onde o Flamengo amanhã tem uma grande decisão. Às 9h30 da noite recebe o Deportivo Táchira da Venezuela pela última rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. E hoje, no Grupo C, o Flamengo é o segundo colocado com 8 pontos. O adversário nem pontuou até agora, é o Lanterninha. Mas por que é uma decisão para o Flamengo? Porque o Flamengo precisa vencer para se classificar à próxima fase sem depender de qualquer outro resultado. Importante dizer que o técnico Felipe Luiz vive a expectativa de contar com o Gerson, que saiu de maca do jogo com o Palmeiras no domingo, teve diagnosticado uma inflamação no joelho, mas está em tratamento e deve ir para esse jogo decisivo. Outro possível retorno é do Alan no meio-campo. O volante está recuperado de uma lesão na coxa. Treinou normalmente com um grupo de jogadores, por isso essa é a expectativa dele poder voltar a jogar pelo Flamengo. Também são grandes as chances do técnico Felipe Luiz voltar a contar com o Vinha, pelo menos na lista de relacionados. O lateral esquerdo uruguaio não joga desde agosto do ano passado, quando sofreu lesão no menisco e também no cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. Está treinando normalmente com o grupo, por isso a possibilidade dele voltar a ser relacionado. Uma certeza é de que a Arrascaeta vai estar em campo. Ele vive uma semana especial de aniversário, vai completar 31 anos e vive uma temporada fantástica. É o artilheiro rubro-negro, são 11 gols e 5 assistências. Mais de 59 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, então o Flamengo vai ter casa lotada para empurrar o time rumo a essa vitória e a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo que busca o 4º título do torneio sul-americano. E esse jogo todo mundo vai poder acompanhar na tela da Globo. Às 9h30 da noite de amanhã, a bola rola. A partir das 9h20 da noite já tem transmissão com todas as emoções dessa decisão para o Flamengo. Um forte abraço para todos e todas. Valeu, Lucas de Sena, obrigado pelas informações. E um jogo também que vai contar com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira no Maracanã, para ver se ele foi bem, né? Porque ali tem 5 já convocados por ele, a linha defensiva quase inteira, inclusive o Gerson também, que gera essa expectativa sobre a questão física já dele. Já dá para conhecer a culinária, hoje o espetinhos, amanhã um podrão, né? Cada um com a sua isso, vai viajando pelo Brasil e vendo cada estádio, o que cada estádio pode proporcionar. Aqui é a classificação do Grupo C, né? Faltando uma rodada para o fim. Central Córdoba, líder, time que venceu o Flamengo no Maracanã e não foi batido, né? Jogando na Argentina. O Flamengo tem 8 pontos, a mesma pontuação da LDU, e o Deportivo Táchira não pontuou, né? Então, o que a gente imagina também, né, Coutinho, esse cenário de favoritismo muito amplo para o Flamengo, jogando contra o Táchira, que não fez ponto, não briga por mais nada na Libertadores. A questão é, o Flamengo deixa para a última rodada mais uma vez, né? A gente já fala isso ao longo das últimas semanas, e não depende só de si para ser líder, né? Porque Central Córdoba pontuando, jogando contra a LDU, o Flamengo só avançaria na segunda posição. E acho até que existe uma boa chance disso acontecer. O time do Central muito mais ajustado que a LDU, mesmo o jogo sendo em Quito, acho que dá para o Central conseguir um empatezinho lá. É aquilo, né? Vai dar altitude, né? Tem. Mas assim... Esse pessoal aí, esse reforço aí. Que a LDU, esse ano tá tão mal. Se a gente pegar E nem com esse reforço. O jogo contra o Flamengo na a altitude não jogou muita bola, não. Exatamente. O Flamengo poderia, inclusive, ter voltado com a vitória daquela partida. Mas, enfim, falando sobre o Flamengo, a gente tem que sempre considerar aquilo que já tem acontecido nas últimas temporadas, né? O Flamengo demora a engrenar na Libertadores, quando pensa que vai engrenar, acaba na segunda posição e é obrigado a decidir fora de casa no mata-mata e não tem conseguido ir longe na Libertadores. Nas últimas 2 temporadas foi assim. Torcedor rubro-negro, é claro, torce para que isso seja diferente esse ano, mas tem que confirmar amanhã, vencer, é um jogo só. E aí, assim, em um dia,
um dia ruim, às vezes as coisas acontecem de uma maneira negativa. Mas é um risco que você vai acabar correndo quando você não consegue pontuar inicialmente. Mas assim, é bem difícil, né? Se a gente for considerar a tarefa do Botafogo, hoje contra a Universidade de Chile, do Corinthians contra o Huracan, são tarefas, a meu ver, mais difíceis do que a do Flamengo amanhã contra o Táchira. Ah, é um jogo fácil, já tá ganho? Não existe isso no futebol. Mas a diferença técnica é muito grande. A atmosfera do Maracanã pesa muito a favor em jogos assim pro Flamengo. E o momento é de confiança. O time tá, depois da vitória contra o Palmeiras, e tem jogado bem, né? O Flamengo tem feito mais jogos bons do que ruins. É claro que nem todo time vai jogar bem todo jogo, mas eu acho que a agenda é mais positiva nesse momento do que negativa. E notícia de hoje, né, Gonza? Olhando ainda para esse elenco, o Jorginho se despediu do Arsenal, já está aí bem encaminhado. Os nossos repórteres vêm atualizando as informações, né? Com o Rubro Negro, está lá no GE. Globo. É mais um que reforça esse elenco aí para a sequência da temporada. É um baita reforço. Já entraria jogando amanhã, porque é um setor do campo do Flamengo que tem muitos desfalques, né? A gente vai acompanhar, claro, a evolução do Pulgar, mas De La Cruz também, enfim, o próprio Gerson. Se já tivesse amanhã, o Felipe Luiz já colocaria para jogar, né? Certamente, né? E não, quando ele assinar o contrato com o Flamengo, ele provavelmente vai entrar muitas vezes, porque ele tem bola, tem experiência, tem liderança para ser titular desse time do Flamengo, por mais que seja um elenco ali recheado de estrelas, né? Provavelmente o Flamengo deve estar pensando já no Mundial de Clubes, em poder aproveitá-lo. Mas enquanto o Jorginho não vem, o Flamengo tem a obrigação de exercer esse favoritismo, de fazer a sua parte e, de preferência, conquistar uma vitória com goleada, porque aí ele facilita muito a sua possibilidade de ser primeiro do grupo. Evidentemente, se o Central Córdoba pontuar contra a LDU, ok, o Flamengo vencendo será segundo. Mas a LDU também não é um time qualquer, não é o Táchira, então pode vencer. E aí depois, se o Flamengo vencendo e fizer um saldo, pode conseguir ali na hora do vamos ver, conseguir a primeira colocação. E ainda tem um facilitador, talvez, que é o fato do Táchira. Já sabe que não vai conseguir na Libertadores, está muito focado no campeonato venezuelano. Eles têm um sistema de quadrangular lá, 2 quadrangulares. No quadrangular do Táchira, ele está liderando com 4 jogos e 4 vitórias. Então, o Táchira provavelmente vai vir aqui apenas para tentar fazer história, para os jogadores terem ali uma historinha para contar para os netos, jogando contra o Flamengo. O Ancelotti estava assistindo. O Ancelotti estava assistindo, mas não pode ter pretensão maior do que isso. O Flamengo tem a obrigação de vencer bem. O negócio é o seguinte, terçou e o Fla Press está chegando como? Cheio de alegria, cheio de felicidade. O que uma semana boa não faz, né, queridos e queridas? O negócio é o seguinte, classificação na Copa do Brasil, check. Vitória contra o Palmeiras, já veio. E agora a gente está na expectativa de uma goleada em cima do Deportivo Táchira na Libertadores da América. Tá, calma, parei, vou começar de novo, bem sério agora, só trazendo as notícias para vocês. Mas que a minha expectativa é essa, Só tem que ver como é que o Deportivo Táchira vem para esse jogo, tá bem no campeonato local lá na Venezuela e não tem nenhum ponto na Libertadores, né, amigos? Vai entregar ou vai querer sair com dignidade? A pior campanha dessa edição da Libertadores. Um aproveitamento de 0%. Vindo de um país com pouca, para não dizer nenhuma tradição na competição. O Deportivo Táchira é o adversário perfeito, não é mesmo? A Libertadores é traiçoeira. Cuidado com ela. Rapaz, lição do jogo número 1 em casa na fase de grupos. Todo adversário de Libertadores merece atenção especial. Até porque não se trata só do resultado. Vencendo o jogo dessa quarta-feira contra o Deportivo Táchira, o Flamengo vai estar classificado às oitavas de final. Mas, para passar em primeiro do grupo, além de torcer para a LDU vencer o jogo contra o Central Córdoba na altitude, ainda é preciso garantir o saldo de gols. Hoje o Flamengo tem um gol a mais que a LDU, ou seja, se os dois vencerem as partidas pelo mesmo placar, a primeira colocação será do rubro-negro. Já se o saldo de gols for igual, aí a disputa vai ser definida pelo número de gols marcados. Agora, se o Central Córdoba vencer a LDU ou se o jogo de lá acabar empatado, o Flamengo vai ser segundo do grupo, mesmo com a vitória. É verdade.
Mas nada como uma vitória contra o Palmeiras na véspera e um Maracanã lotado e cantando alto para que o desfecho seja digno dos melhores roteiros de Libertadores que um rubro-negro já viveu. Incrível! Incrível! Épico! Memorável! O Flamengo não vai ter ainda todos os jogadores à disposição para esse jogo contra o Deportivo Táchira, continua com desfalques, mas também jogou assim contra o Palmeiras. Óbvio que eu não vou passar batido desse jogo, porque a gente sabe da importância dessa vitória. No campo deles, no Allianz Parque, com bastante desfalque, e o Laszlo conta agora como é que essa vitória modifica o ânimo e dá confiança para a sequência. 6 desfalques para começar o jogo diante do Palmeiras e durante a partida, mais uma baixa importante. Antes disso, um pênalti contra na casa deles, ainda nos primeiros minutos. Mas a gente sabe, e sabe bem, a capacidade desse elenco de fazer valer o espírito de equipe. Depois de um tropeço ali e outro aqui, o Flamengo vive um momento muito favorável na temporada. Agora vai para a terceira partida decisiva consecutiva em 3 torneios diferentes e no intervalo de apenas 7 dias. E com moral bem elevado depois do que temos visto em campo. O nosso ídolo BH deu papo. Olha, é um jogo difícil, né? Diante de uma grande equipe, o líder do Campeonato Brasileiro. Criamos um plano de jogo durante a semana para poder executar lá em São Paulo. Conseguimos executar tudo aquilo que o professor Felipe pediu, e onde o jogo muito emocionante, 2 pênaltis, um defendido pelo nosso goleiro, um feito pelo nosso camisa 10. Então a vitória foi muito importante a dar sequência ao nosso Campeonato Brasileiro, e a gente, independente da equipe que a gente enfrenta, a gente sempre quer vencer. Nosso DNA é vencer sempre, e também diante de um jogo muito difícil que a gente tem nessa quarta-feira agora, na Libertadores, onde a gente vai em busca da nossa classificação. É isso aí, nação. O Flamengo joga nesta quarta-feira buscando a vaga ali, né? Só depende do Mengão mesmo, pois o Maracanã vai estar lotado, todos os ingressos foram vendidos. E o Maracanã vai estar com mais de 60 mil pessoas ali apoiando o Mengão de lá. E nós que não vamos estar lá, vamos estar apoiando de cá. Então, deixa o seu like ali, deixa os seus comentários ali, se você é flamenguista mesmo de coração, de quanto vai ser o placar deste jogão aí do Flamengo pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30. Amanhã trazemos mais informações aqui sobre o Flamengo nesse jogaço de amanhã pela Libertadores. Falou, nação, até a próxima.